Olá, professores. Bom, trabalhando aqui a nossa segunda aula, que vai falar um pouco sobre a criação de um caderno. Então, dando continuidade, né, ao nosso curso aí do Coque Digital, aos cadernos digitais. Na primeira aula eu mostrei para vocês todo o funcionamento do caderno, onde a gente localiza, como a gente faz. Aqui eu vou dar um apanhado novamente, só para ficar mais fácil da gente. Então, aqui cada um vai entrar com a sua senha. Lembrando, não esqueçam de colocar a extensão aqui, apogeusp.coque.com.br, digitar a sua senha para a gente poder entrar no nosso caderno digital. Então, nessa segunda aula, a ideia o que que é? É a gente criar um caderno digital. Então, percebam que aqui a gente entra na nossa página principal, vai aparecer aqui o nome de vocês, como a gente já está acostumado. Vamos entrar aqui no Coque Digital, que é onde a gente vai trabalhar o nosso caderno. Aqui, como já foi falado, aqui a gente tem alguns cadernos recentes, então o curso Professores aqui que eu criei o caderno, matemática, que eu tenho do primeiro ano, do segundo ano, daí o próprio Coque, como já foi dito, ele cria cadernos. Então a nossa ideia aqui o que que é? Não é criar um caderno, a gente preparar um caderno novo. Então eu posso vir aqui, ó, em cadernos. Ele vai entrar aqui em todos os cadernos disponíveis para cada professor, então está de acordo com a sua disciplina, aquilo que você coloca, o seu caderno vai estar disponível. Então a gente tem os cadernos, como já foi dito, criados pelo Coque, quando aparece a DM Coque, tem os cadernos criados por nós, quando a gente cria o nosso caderno. A ideia nossa aqui é a gente criar o nosso primeiro caderno, para a gente ter acesso aí. Então, o que que a gente espera, né? Qual que é a ideia? Que a gente crie o caderno e disponibilize um caderno para cada turma, para ficar mais fácil para a gente organizar, ficar mais fácil para a gente fazer. Então, como eu já criei aqui e já estou utilizando o caderno para o ensino médio, para o primeiro e para o segundo ano, por conta das nossas aulas online, eu vou criar um caderno aqui para o terceiro ano do ensino médio. Eu vou usar aqui o mesmo padrão, matemática, ensino médio, daí cada um coloca da maneira que quiser escrever, gramática, inglês. Como já está dentro da sua área, você não precisa colocar o seu nome no caderno. Primeiro, porque ele já aparece aqui embaixo, e segundo, porque quando o aluno entrar e procurar a disciplina, ele já vai saber quem é o professor. Então a ideia aqui é você gerar a sua matéria, aquele professor que às vezes ministra duas matérias diferentes, colocar o ano para que a gente tenha acesso aí no ano seguinte, para que a gente não se perca na criação dos nossos cadernos. Então eu vou criar um caderno com esse mesmo princípio, é matemática, ensino médio. Então vamos lá. Só confirmando, né? Só vir aqui, ó, clicar aqui em criar caderno, ele vai abrir isso daqui. Daí quando ele entra aqui, ele fala assim, ó, escolha uma disciplina. Então tá vendo? Ah, mas eu posso escolher qualquer uma que eu quiser? Podemos. É claro que a gente vai selecionar da nossa disciplina, né, para ficar disponível para o aluno, ano escolar, daí eu seleciono para que turma que eu quero. Então vou colocar aqui, ó, ensino médio terceiro ano, ano letivo 2023. Então esse eu estou criando para agora. Você percebeu que aquele nome que foi dado lá, matemática, ensino médio, terceira série, ó, o próprio sistema ele já gerou. Então, quando eu selecionei a disciplina, a série e o ano letivo, ele já selecionou. Se eu quiser vir aqui, ó, editar o nome, eu posso mudar o nome. Mas como eu falei para vocês, eu estou gerando aqui um padrão de nome para as minhas turmas, eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Daí coloca aqui, ó, clique na foto para alterar. Ah, não gostei dessa foto que está aqui. Então eu posso vir aqui, clicar aqui na foto, ó, ele vai me dar outras opções. Então daí aparece aqui algumas coisas relacionadas a capas de matemática, no meu caso. No caso de vocês pode aparecer de acordo com a disciplina de vocês. Então, sei lá, para o terceiro eu vou colocar esse robozinho aqui. Tá vendo? Ele mudou a cor, deixou mais animadinho, porque vocês viram que o caderno do Coque ele é meio desanimadão, uma cor mais simples ali. Aqui ele já ficou mais animado, vai chamar a atenção dos alunos. Então, quando eu coloco isso, já verifiquei, já está de acordo todos os itens que eu coloquei, só clicar em criar. Percebam, ó, que assim que eu clico em criar, ele já entra aqui, nessa tela. Essa tela aqui, ó, ele me dá, organize os seus materiais por bimestre, por aula ou como você quiser. Então, ou seja, ele dá a opção de você criar algumas coisas e daí ele dá algumas opções para gente. Então ele coloca assim, o que que você quer?
já incluir nesse caderno. Então, se você já quiser incluir alguma coisa nesse caderno, você pode clicar aqui em tarefa de casa, aula invertida, atividade em sala, revisão para prova. Nesse caso nosso específico, essa primeira aula era mais para a gente criar o nosso caderno, tá? Percebam, ó, que se eu precisar editar alguma coisa na aula, eu posso clicar aqui, ó, sempre utilizando o caderno a gente consegue alterar. No meu caso, eu vou deixar desse jeito mesmo. E assim, daqui a pouco nós vamos aprender a fazer essas organizações aqui por disciplina, por aula, por bimestre, da forma que a gente achar melhor, por tema. Então, às vezes, a gente pode criar um caderno e separar a tarefa de casa, aula extra, curiosidades, algumas coisas desse tipo. Então, a gente pode brincar bastante com esses cadernos, deixar de forma bem animada, colocar coisas interessantes aí, para que os nossos alunos tenham interesse, participem. Utilizem, né, mais esse recurso que a gente tem aí para a gente conseguir deixar as nossas aulas aí, claro, de acordo, né, com os alunos aí, uma coisa mais interessante dentro da realidade deles, utilizando materiais didáticos aí, digitais, para a gente conseguir sempre estar evoluindo, para que a gente consiga sempre conseguir mais a atenção dos nossos alunos. Então, nesse caso, ainda não vou fazer a divisão, vou deixar só a criação do caderno, tá? E daí o que eu vou fazer? Vou voltar aqui em cadernos, só para vocês verem, ó, que quando eu volto aqui na minha tela inicial, que são os meus cadernos, olha o que vai acontecer aqui. Apareceu os cadernos que eu já tinha e olha só, apareceu o caderno da terceira série. Percebam, ó, que eu tenho do primeiro, do segundo e do terceiro. Aqui eu tenho uma turma associada, por quê? Porque eu já incluí a minha turma do primeiro ano aqui. Aqui a mesma coisa. Percebam que aqui, ó, 0 turmas associadas. Ou seja, eu criei um caderno e ainda não coloquei nenhuma turma para visualizar esse caderno ainda. Então ninguém ainda está conseguindo ver isso daqui, tá? Ele está ainda fechado, sem nenhuma turma. Vamos supor que o professor queira criar um caderno de curiosidades, um professor que dá aula, sei lá, do sexto ao nono ano. Ah, eu quero criar um caderno aqui de curiosidades que serve para todas as minhas turmas. Beleza, você pode vir aqui, criar um caderno atividades, curiosidades, ensino fundamental ou algum outro nome que você queira, a gente consegue gerar isso daqui. Então, não necessariamente a gente precisa deixar específico para uma turma. A gente pode associar mais de uma turma. Daí o professor pergunta, mas aqui já não está constando que é da terceira série? Ué, eu posso editar o nome. Lembra que eu mostrei que existe a possibilidade de a gente editar o nome? Então é só a gente entrar aqui, a gente pode editar o nome e a partir daí a gente tem situações diferentes aí. Dá para organizar da maneira que a gente quiser, de acordo aí com a necessidade, com aquilo que a gente planeja aí para as nossas aulas. Então, pessoal, essa segunda aula é uma aula mais curta. Agora as aulas eu vou dispor ela em trechos menores aí para a gente poder brincar com elas aí. Então, sempre que tiver dúvida, para não ter que assistir uma aula muito grande, a gente vai assistindo e vai criando aí os nossos cadernos. Então, nessa segunda aula é isso, a criação desse caderno. Então, valeu, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.